universidade e, quem sabe, articular alguma presença nas audiências públicas que se há com vários desses projetos no Congresso Nacional. Então, o Sérgio vai ler o texto e a Valnice vai encerrar essa pequena introdução. Bem, o texto que nós fizemos, então, é um texto de base para que as pessoas que se identificarem com essa direção de iniciativa, que, então, adiram e que venham se juntar a nós. O ponto inicial, como o Paulo Sérgio acabou de dizer, é a Faculdade de Filosofia, mas nós estamos abertos para a USP e para outras pessoas que quiserem se juntar a essa iniciativa e esse trabalho. Eu vou, então, ler o texto. Eu tenho a impressão que ele fala por si próprio. Algumas cópias, se algumas pessoas quiserem, para acompanhar, que estão aqui do lado. Então, eu leio: Declaração do Coletivo em Defesa de Direitos Conquistados. Em um país de formação social oligárquica, autoritária e violenta, moldado por desigualdades e discriminações produzidas por sua dominação colonial absolutista, a escravidão e ditaduras perversas em períodos mais recentes, é preciso defender firmemente as conquistas republicanas e democráticas, os significativos, ainda que limitados, avanços dos direitos civis, políticos e sociais. No Brasil, sabemos bem do valor do Estado de Direito, das garantias constitucionais e de um efetivo governo das leis, que dissolve os vínculos de dependência pessoal, protege os mais fracos e vulneráveis e constitui nossa liberdade e dignidade de cidadãos. Não pensamos, no entanto, a democracia apenas como um regime de apuração da vontade da maioria, ou como um regime da lei e da ordem para a garantia de direitos individuais e das condições do seu exercício, tarefa normalmente concedida a políticos profissionais e a técnicos competentes selecionados para a direção do Estado. Pensamos a democracia como uma formação social, pois queremos uma sociedade democrática. Uma formação sociopolítica em que o conflito, considerado legítimo e necessário, busca mediações institucionais para exprimir-se. Nem consenso, nem combate, mas trabalho dos e sobre os conflitos. Nessa sociedade, portanto, o direito de todos à palavra deve ser o primeiro a ser garantido. E, para tal, não basta a afirmação da liberdade de opinião e expressão, que é imprescindível. Aspiramos pela construção de um espaço público vigoroso, em que a oligopolização dos meios de comunicação não silencie as vozes discordantes ou obstaculize as controvérsias do exercício da cidadania. A formação social democrática que prezamos enfrenta com determinação as desigualdades sociais e econômicas que comprometem a dignidade de amplos setores da população brasileira, acolhendo suas lutas pela efetivação de direitos já estabelecidos e pela instituição de novos direitos, bem como o reconhecimento social de novos sujeitos políticos. Ademais, estamos cientes de que tais direitos só se firmam e se ampliam pela ação das classes populares, frequentemente exasperadas contra as cristalizações jurídico-políticas que sustentam privilégios naturalizados pela classe dominante. Queremos as crianças pobres em boas escolas e não exploradas no mercado de trabalho. Queremos vida digna para os nossos idosos, não obstante as alegações contábeis sobre os déficits da Previdência. Queremos as populações indígenas e seus saberes tradicionais protegidos, apesar dos interesses do agronegócio e das grandes mineradoras e outras tantas garantias. Com a Constituição de 1988,
gestada no bojo da resistência à ditadura militar e das reivindicações da sociedade organizada, sindicatos, movimentos sociais, partidos políticos, consideramos talvez um tanto ingenuamente o exercício de certos direitos civis e sociais, bem como a consolidação da democracia como patamares conquistados. Hoje, no entanto, vemos muitos desses direitos ameaçados e assistimos a tentativas inaceitáveis de violação da regra democrática, da periodicidade, da renovação das funções de poder, em atropelamento às disposições republicanas, em função de interesses políticos e econômicos ou de posições ideológicas, ou mesmo como meio de defesa para atos criminosos associados a ambições inteiramente pessoais da parte de profissionais políticos. Certamente, subestimamos também as forças conservadoras e retrógradas que se enraizaram na sociedade e ganharam amplo espaço no Congresso Nacional, especialmente na Câmara dos Deputados, graças ao financiamento de lobbies interessados no desmonte da constitucionalidade de 1988 e dos direitos conquistados. Empresas de armas, segurança privada, grupos agropecuários, industriais e financeiros, igrejas evangélicas fundamentalistas, para lembrar alguns dos conglomerados mais poderosos, ganharam enorme influência sobre o Congresso e hoje os vemos trabalhar em causa própria para o restabelecimento do financiamento empresarial das campanhas políticas, já declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Os projetos que compõem a pauta conservadora evidenciam um trabalho gradual e seguro de desmonte das conquistas dos direitos estabelecidos sob a égide da Constituição de 1988. Os alvos dessa operação de retrocesso são amplos e diversos. Visam os direitos das crianças e adolescentes, na proposta que reduz a maioridade penal e naquela da redução da idade para ingresso no mercado de trabalho, a flexibilização da definição de trabalho escravo, a revogação do Estatuto do Desarmamento, criam novos obstáculos para a demarcação de terras indígenas, modificam o Estatuto da Família, recusando o reconhecimento das relações homoafetivas, modificam a lei de atendimento às vítimas da violência sexual, dificultando o aborto, e, sobretudo, promovem a restrição e punição a manifestações políticas e sociais e violações de privacidade encapsuladas na lei antiterrorismo. Diante dessa ofensiva contra nossa constitucionalidade e contra direitos arduamente conquistados, nós universitários entendemos ser necessário defender as exigências e regras da democracia e nos pronunciar sobre esses projetos de legislação francamente regressivos, que se referem, muitos deles, a temas e áreas de investigação que têm sido aprofundados por nossas pesquisas. Esse desmonte de direitos agride diretamente nossas convicções e valores democráticos. Assim, entendemos dever romper o silêncio para, por meio de um debate público, contribuir para a sustentação e ampliação desses direitos e o aprofundamento de nossa convivência democrática. Bom, eu tenho a impressão, então, que